Você já imaginou ter à sua disposição 5.000 metros quadrados de lazer integrados a 26 mil metros quadrados de natureza preservada? As grandes metrópoles têm passado por transformações grandiosas devido ao crescimento desenfreado da população. Com isso, condomínios privados surgiram com o intuito de isolar-se do restante da cidade para haver maior segurança. Eu fui morar em um condomínio fechado por causa de segurança, né? Eu morava em uma casa antes, era atrás da casa da minha avó. E uma vez, eu, minha mãe e minha irmã tinham saído, meu pai estava trabalhando, e aí invadiram a casa, né? Aí roubaram tudo que a gente tinha, roubaram computador, videogame, DVD, o computador que tinha todas as fotos, né? As fotos e o trabalho que meu pai fazia em casa. E roubaram tudo, aí a gente pegou trauma, né? Porque tentaram invadir várias vezes depois. O medo de invasões existe desde a Idade Média, onde fortalezas com muros altos se erguiam para a proteção de seu monarca. Com o passar dos séculos, as cidades tomaram novas características e as pessoas passaram a interagir nos espaços públicos. Com o advento do automóvel, isso desapareceu, transfigurando esses locais apenas como pontos de deslocamento para os indivíduos irem de um lugar ao outro. O medo permanece e, desta forma, uma grande mudança surge com os centros comerciais, que tiraram das ruas as lojas, restaurantes e lanchonetes, concentrando esses estabelecimentos em uma única estrutura, diminuindo assim a circulação de pessoas nas ruas. Quanto mais os muros sobem, as câmeras de segurança e cercas elétricas são instaladas, menor é o movimento nas ruas, criando a sensação de que não existe refúgio fora dali. Então, assim, se você for pensar mais numa escala maior, um condomínio, né, não teria um problema tão sério assim. O grande impacto que acontece é nessa disseminação dos condomínios que vem acontecendo aqui. Então, se você vai para uma estrada, imagina a visão, né? Você está pegando o carro, vai para uma estrada, começa a sair da cidade e você vê um condomínio atrás do outro, né? Você começa a andar de carro e você vê quilômetros e quilômetros só de muro, só de muro, só de muro. Não existe nenhum tipo de relação transversal, são pouquíssimos acessos e vira o que a gente chama de não lugar, né? Então, assim, é a negação da cidade. Não existe relação transversal, não existe dinâmica urbana, não existe gente ali, não existe nada. Quanto mais os muros sobem, as câmeras de segurança e cercas elétricas são instaladas, menor é o movimento nas ruas, criando a sensação de que não existe refúgio fora dali. Condomínios fechados se tornam cada vez mais constantes nos bairros, criando até comércios instalados dentro deles, sob o marketing de que tudo é pensado para a segurança. Então, em relação ao comércio ali perto, do lado tem o centro comercial. Que você sai da portaria, você vira à direita, tem um comércio que é do condomínio mesmo, só que é fora do condomínio. Então lá tem um restaurante japonês, tem uma pizzaria, vão fazer um mercadinho agora, tem um salão de cabeleireiro. Só que já dentro do condomínio tem um lugar só, que é uma padaria. Que é uma padaria que aí a pessoa ela não precisa sair do condomínio para ir comprar um pãozinho, de manhãzinha, entendeu? É uma coisa mais segura. Você se sente mais seguro dentro do condomínio comprando um pão do que você indo atravessar a rua, subir 2 ruas ali, tem chance de ser assaltado por conta de o bairro ser um bairro um pouco perigoso até. (47, 48) 1948. Eu fui para Salto Grande. Aí em Salto Grande eu tinha que ir na fazenda, buscar leite na fazenda. E no que eu vinha vindo da fazenda, às 10 horas, nós tínhamos uma estrada que ia de Salto Grande para Cambará. No que eu vinha vindo, encontrei o bicho mais perigoso que eu encontrei foi uma onça negra.
E aí, o menino queria pegar e bater naquele bicho, pensando que era um cachorro. Quando eu olhei que ele foi indo pro lado dela, ela rodeou o rabo assim e se aprontou para saltar nele. No que ele assaltou, eu falei, não vai mexer com isso aí que não é cachorro, é uma onça. Meu pai esteve aqui. Ele veio cobrar o dinheiro do arado. Tô cunhada, Francisco. Ele quer as terras de volta, Francisco. Poeira do meu sertão. Olha só o boiadeiro montado em seu alazão. Êxodo rural é o termo usado para a migração de pessoas do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida. Foi um processo histórico fundamental para a urbanização de São Paulo e do Brasil. Os principais fatores para a ocorrência do êxodo rural são a concentração de terras no campo, que fez com que trabalhadores rurais optassem pela promessa de bons empregos nas cidades grandes, a mecanização no campo, que fez a oferta de empregos na área rural diminuir consideravelmente, e outros fatores atrativos das cidades originárias do progresso. Com a vinda de pessoas para a cidade grande, houve um acentuado aumento de desemprego e empregos informais. O êxodo rural, acompanhado do crescimento das cidades, impulsionou o setor terciário e também a atuação informal no campo, gerando precarização das condições de vida dos trabalhadores e superpopulação. Segundo dados do IBGE, a população de São Paulo cresceu 511% de 1950 a 2010. Aí nós viemos para a cidade. Fomos morar na Vila Formosa. Aí eu encontrei dificuldades, porque eu comecei a achar gente maldosa. Eu estava dentro do ônibus, me pegaram eu assim, eu novinha, com 14 anos. Ele passou a mão em mim assim. Quando ele passou a mão em mim, eu falei, ai, credo. Se eu tivesse mais dinheiro agora, eu descia do ônibus. Porque com tanta raiva dele fazer aquilo comigo, foi um dia difícil. Um belo dia eu saí. Era na época do Getúlio Vargas, sabe? Ele era governador. As greves, tinha greves, tudo aquele rebuliço, sabe? Eu via aquele rebuliço assim, eu ficava falando, nossa, como é esquisito morar na cidade. Tudo assim, era greve, era gente que mexia com a gente, eu me via assim com medo. Com o aumento desproporcional de pessoas nas grandes cidades e a dificuldade de acolhê-las de modo eficiente, houve também um aumento perceptível na criminalidade. É difícil ver uma casa, hoje em dia, que não tenha muros altos e portões grandes. Todos querem se sentir seguros diante da criminalidade que aumenta exponencialmente. A casa é pensada pelo arquiteto visando segurança, independente de conforto e comodidade. Em bairros de classe alta, as casas são tomadas por cercas elétricas, câmeras de vigilância e guarita nas ruas.
A mudança na estrutura das casas das décadas de 50, 60 e 70 é muito perceptível em relação às de 80 para os anos 90 e 2000. O muro baixinho, o portão baixinho. As casas eram de muro baixo, a gente andava de ônibus. Olha, quando a gente andava de ônibus, a gente via as casas, via os quintais. Era muito legal. A gente se sentia assim, ainda livre, isso em 1959, 69, que o Genival nasceu. Eu gostava de andar de ônibus porque eu olhava tudo livre, as casas. A presença de muros nas áreas externas impede a interação entre vizinhos, ocasionando isolamento e desocupando ruas e espaços públicos. O resultado é a desertificação e a apropriação de criminosos nestes espaços, deixando a região mais exposta e perigosa. Então, acho que está acontecendo uma distorção de valores aí com relação a isso, e essa disseminação da violência exacerbada acaba que vai gerando isso nas pessoas, não é? Então, assim, parece que o muro vai ser a salvação das coisas, mas na verdade não é assim, a gente sabe, não é? Inclusive, o muro, né, um muro alto, ele até pode ser um indício para o ladrão de que, olha, esse muro aí está muito alto, deve ter coisa boa aí atrás, né? Então, se você está mais aberto e tal, significa que você não tem o que esconder, vamos dizer assim, né? E também vale lembrar que o muro, ele também serve para esconder o próprio ladrão. Então, o cara que ele quer roubar uma casa, por exemplo, ele pode simplesmente observar a tal família aí, né, por uns 2 dias, e descobre a rotina dela no horário que ele tem certeza que não tem ninguém em casa. É simplesmente olhar assim na rua, ninguém está observando, pula o muro e pronto. Uma vez dentro da casa, ele também está protegido, né? Também ninguém está vendo ele. Então ele consegue fazer a limpa tranquilamente, sem ser observado, e depois ele vai embora. As pessoas buscam refúgio em ilhas de segurança, onde o acesso é restrito. Falar de moradia segura é falar de condomínios. A privatização dos espaços de convívio promove a homogeneidade de classes e ideais, intensifica a cultura da privacidade e do individualismo. Nos condomínios fechados, há uma clara distinção de classes entre os que estão dentro e os que estão fora. Eu acho que quando você pensa em cidade, né, vem sempre na cabeça a questão dos espaços públicos. E essa distorção dos valores, né, essa distorção na percepção dos espaços públicos na cidade. Cada vez mais os espaços de lazer eles estão sendo privatizados, né? Então, antigamente, né, voltando àquela primeira pergunta que você fez, assim, antigamente o lugar de lazer e de brincar, principalmente das crianças, era o parque, a praça, né? Você ia para a escola, voltava e ia brincar na pracinha do bairro, e quem estivesse ali era com quem você iria interagir e brincar, né? Mas cada vez mais esse espaço está sendo privatizado, então as pessoas estão trazendo essas dinâmicas para dentro de casa, né? Então, para dentro dentro de condomínio, então é brincar no playground ali embaixo, junto com gente que parece com você, sempre dentro de muros, para nada te acontecer, né? Que você está resguardado e nada acontece. A ideia de condomínios fechados surge no século XVIII. Na década de 70, tomou proporções associado a um período de rápidas mudanças como pós-fordismo, grande desigualdade, insegurança e instabilidade social. Porém, foi no final dos anos 90 que os condomínios fechados tomam corpo. Bom, essa história dos condomínios fechados, na verdade, ela começou nos Estados Unidos, né, com aquela história dos subúrbios americanos. Então, é um pouco do deslocamento das áreas centrais, né, para as áreas periféricas, que no caso da sociedade norte-americana é a área mais nobre, né, são as periferias das manchas urbanas. Então, naquela época, né, nos anos 50, 60, foi vendida essa ideia de que os subúrbios eles são lugares mais tranquilos, aquela história meio, né, uma visão meio idílica de volta ao campo, né, de voltar esse contato com o meio rural e tal, e isso é o bonito, o legal, né? A mercantilização do medo é muito vantajosa para setores específicos da economia,
Com isso, vender condomínios fechados e equipamentos de segurança configura um mercado que está em constante expansão. E começou hoje em São Paulo a ExpoSec, Feira Internacional de Segurança. O evento traz novidades tecnológicas e serviços para empresas e residenciais. Alguns condomínios na capital chegam a investir por mês cerca de R$40 mil em equipamentos de proteção, como câmeras de monitoramento. Nesta Feira Internacional de Segurança em São Paulo, o que não faltam são novidades. Desde as cancelas mais rápidas e iluminadas aos localizadores portáteis, que funcionam com chip de celular. A feira reúne 650 expositores desse segmento que não para de crescer no país. Só para ter uma ideia, no ano passado, o mercado de segurança movimentou mais de 4,6 bilhões de reais. E para os especialistas, esse número poderia ser ainda maior. A nova tendência é a portaria remota, com catracas e biometria. Esse serviço tem ganhado popularidade nos condomínios em São Paulo, substituindo o porteiro e seguranças que trabalham no prédio. Então, assim, lugares que são monótonos, com uma paisagem muito parecida, que não tem nada acontecendo, né, que você já bate o olho e já consegue enxergar tudo de uma vez, né? Não te estimula a querer caminhar por esse espaço. Então, você vê uma rua, por exemplo, com muro de um lado e muro do outro, sem ninguém ali, você não tem vontade de entrar, né, de passar por esse caminho. Todo mundo prefere fazer um percurso que seja mais agradável, mais interessante, que você vai descobrir coisas pelo caminho, né? Então, eu penso assim, como uma arquiteta, né, eu acho que o que mais garante a segurança, o que mais garante a segurança é o fluxo constante de pessoas, né? O lugar por onde passa gente constantemente, que tem um uso constante, né? Que existem funções diversas todos os dias da semana, né? Em vários horários do dia, principalmente à noite. Um lugar que promove isso, né? Sem ter lugares obsoletos, subutilizados, o aproveitamento do espaço, o uso constante, né? O fluxo constante de pessoas, isso para mim é a maior forma de segurança. É? E é claro que você pode combinar isso com alguns elementos, tipo a iluminação, né? Principalmente no uso noturno, né? Um lugar com uma iluminação adequada, né? Até mesmo se a gente falar de espaço público, né? A vegetação, né? Vegetação que não causa bloqueios visuais, que você, né, consiga ter uma visual de tudo que está acontecendo ali. E esse lugar com atividades diversas, com um fluxo constante de pessoas, para mim isso é a maior garantia, não é? Pelo menos do que está ao alcance de um ponto de vista de um arquiteto.